Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca IDIB. Muita gente já pediu, tanto no nosso Instagram como aqui no YouTube, para a gente gravar um vídeo relacionado a essa banca. Eu demorei um pouco mais porque, primeiro, que é um pouco difícil encontrar provas passadas dessa banca. Eu já realizei algumas de suas provas. E o segundo motivo é porque é uma banca muito instável, né? Então, em algumas provas ela tem um perfil bastante fácil, algumas questões muito óbvias. Em outras provas, ou até na mesma prova, ela cobra questões extremamente específicas, então coisas muito específicas de determinadas obras, sobre determinados autores, que elas não trazem no edital, né, no conteúdo programático, eles não têm bibliografia sugerida. Então eu acho meio estranho essa banca cobrar coisas muito específicas sobre determinadas obras ou sobre determinados autores. De qualquer forma, como eu tinha algumas provas passadas dessa banca, eu decidi separar algumas questões, tanto que caíram nessas provas, são alguns temas recorrentes, mas que também são importantes tanto nessa banca como em bancas de todo o país, né? Então são temas recorrentes que de certa forma vão ajudar você na preparação para concursos. Então vamos lá. Primeira questão. As crianças e jovens acompanham o noticiário, leem o caderno de esportes, assistem jogos, acompanham campeonatos regionais, Olimpíadas e mundiais. Esse fenômeno inserido em nossa cultura possui seus valores, princípios e regras muito bem demarcados. O direito a vivenciar o esporte é um direito constitucional a todos. Uma das manifestações do esporte é a participação. Assinale a alternativa que não condiz com essa manifestação esportiva. Pronto, então se você quiser aprofundar um pouquinho mais no tema de manifestações do esporte, a gente já postou um quadro resumo lá no nosso Instagram, que basicamente são três as manifestações, né? O esporte educação, o esporte participação e o esporte rendimento, né? Então, no esporte educação, o grande objetivo é de fato promover um processo educacional. No esporte participação, que é o que a gente vai ver aqui, está muito mais voltado para o lazer, para a socialização, para o bem-estar. E o esporte rendimento é o esporte que a gente vê aí na televisão, né? O esporte que de fato valoriza a competição e que pessoas vivem a partir desse esporte. Então vamos lá. Qual a alternativa que não condiz com o esporte participação? Praticado de modo voluntário, perfeito, condiz com a manifestação do esporte participação. Atitudes desportivas de lazer e saúde, também. Contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, essa é a definição clássica do esporte participação. E praticado de forma direcionada pelo processo de seleção. Esse já seria uma característica do esporte rendimento, né? Já que a partir do processo de seleção é que vão estar aptos os atletas, os melhores atletas, no caso, né? Então, a alternativa D seria a correta dessa primeira questão. Lembrando, se você quiser ter acesso ao quadro resumo das manifestações do esporte, está lá no nosso Instagram. Segunda questão. Na idade contemporânea, quatro principais escolas foram as responsáveis pela pedagogia moderna que se consolidou no início do século XIX e inseriu a educação física como disciplina na grade curricular escolar. Dentre essas quatro, duas em especial tiveram grande influência na corrente de pensamento que introduziu a educação física no Brasil. Quais são elas? Bom, então, para aprofundar um pouco mais nesse tema de métodos ginásticos, a gente ainda vai gravar uma aula especificamente sobre um tema, mas enquanto isso eu recomendo bastante a obra Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, da Carmen Lúcia Soares. Que aí ela faz um retrospecto geral da educação física brasileira, e aí tem um capítulo especificamente sobre os métodos ginásticos europeus e como eles chegam aqui no Brasil, né? Então, recomendo dar uma lida nesse livro, porque eu acredito que seja uma obra fundamental aí da educação física. Então, resumindo, como a gente ainda vai trabalhar esse tema mais especificamente depois, dos métodos ginásticos, os que tiveram maior influência aqui no Brasil foi primeiro a escola alemã e em seguida a escola francesa. Então, nesse caso, a gente já poderia fazer por eliminação também essa questão, porque a escola japonesa não é um método ginástico europeu, porque, enfim, a
Na alternativa C, fala da ginástica romana, que também não é exatamente o método ginástico europeu, assim como na alternativa D, a ginástica grega, que também não é um método ginástico. Então, se você apenas lembrasse aí quais são os principais métodos ginásticos, já daria para resolver essa questão. Então, segunda questão, alternativa B é a correta. Terceira questão. O esporte tem formas e expressões diferentes do jogo, embora seja difícil separar inteiramente um do outro. Uma distinção possível se relaciona à determinação interna ou externa das regras. Assinale a alternativa que se refere à distinção de regras do jogo. Pronto, então como você pode perceber, são temas que são amplos na educação física, né? Não são nem exatamente temas da licenciatura nem do bacharelado. Mas é interessante que na banca IDIB, normalmente os conteúdos programáticos são extremamente voltados para a licenciatura. Embora alguns concursos da saúde também contenham esse conteúdo programático. Então eu trouxe questões que, de certa forma, abordam tanto licenciatura como bacharelado, mas é bom, mesmo que você seja da área do bacharelado e for fazer uma prova da IDIB, fazer uma revisão geral sobre temas recorrentes também na licenciatura, porque pode acabar caindo, até porque, como eu falei, essa banca é um pouco instável, né? Não dá para confiar muito. É bom a gente estar atento a todos os temas de forma, pelo menos, de uma forma básica, ao menos, para garantir algumas questões. Então vamos lá. Essa questão fala da diferença do esporte e do jogo. Basicamente, no esporte a gente tem regras mais institucionalizadas, né, regras mais universais, enquanto no jogo as regras são mais flexíveis e estão mais relacionadas aos participantes. Né? Os participantes, a partir de um senso comum ali, um acordo comum, eles conseguem definir as regras do jogo. Já no esporte tem essas regras institucionalizadas e universais. Então vamos lá. Alternativa A, relembrando, ele pede a alternativa que se refere à distinção de regras do jogo. Então vamos lá. Universalização dos procedimentos e norma relacionados aos esportes. Alternativa B. As regras são estabelecidas para cada jogo por suas instituições regulamentadoras, também relacionado aos esportes. Não necessariamente deve obedecer às regras universais, mas sim elas podem ser apenas parâmetro, uma referência para a realização das atividades. Perfeito. Então, por exemplo, a gente pode fazer um jogo relacionado ao futebol. Então, a gente vai pegar tópicos específicos das regras do futebol, por exemplo, só pode usar os pés, não pode utilizar as mãos para jogar, enfim, algumas fazer o gol, por exemplo. Só que aí, a partir disso, os participantes vão definir as regras do jogo, né? Então, não necessariamente em um jogo de futebol pensando no jogo e não no esporte, a gente não precisa ter uma meta de 7 metros e tanto, não precisa ter um campo de 90 metros, e sim a gente vai adaptar as regras, mas com base nas regras mais institucionalizadas. Então, a alternativa C já seria a correta. E por último, a alternativa D, existe premiação para os vencedores do jogo, como medalhas, troféus ou dinheiro, também característica do esporte. Então, de fato, terceira questão, alternativa C é a correta. Quarta questão, uma questão clássica sobre abordagens pedagógicas. A partir dos vídeos que a gente posta aqui de resolução de questões, dá para ver que praticamente todas essas bancas que a gente já falou tem pelo menos uma questão sobre abordagens pedagógicas. Então é bom você dar uma lida nesse tema, e se quiser, para facilitar, a gente já tem um vídeo gravado aqui no nosso canal, vou deixar no card aqui em cima. Qualquer coisa é só clicar e dar uma assistida na nossa aula, que a gente trabalhou 5 das principais abordagens pedagógicas da educação física. Então vamos lá. A abordagem da psicomotricidade é clássica na educação física. Em um mundo onde o movimento foi deixado de lado devido ao sedentarismo, a falta da consciência corporal é algo realmente preocupante, pois nossas crianças não estão tornando-se hipocinéticas. Assinale a alternativa que não corresponde a essa abordagem. Pronto, então na nossa aula a gente tratou de 5 abordagens, mas não falou da abordagem da psicomotricidade. Então é bom que nessa questão a gente já vai trabalhar alguns tópicos relacionados a essa abordagem. Vamos lá. Alternativa A. É o primeiro movimento a se articular como uma abordagem da educação física escolar.
Perfeito, quando você for dar uma lida sobre abordagens pedagógicas, você pode perceber que por volta do fim da década de 70, início da década de 80, a abordagem da psicomotricidade foi basicamente a primeira a se articular como uma abordagem da educação física escolar. Então, de fato, a alternativa A está relacionada a essa abordagem. Alternativa B. A criança é especialista em jogos, no brincar e no brinquedo. Na verdade, como a gente falou na nossa aula, isso é uma característica da abordagem construtivista e não da psicomotricidade. Então já temos aí a nossa alternativa correta, alternativa B. Alternativa C, seu grande difusor foi o francês Lebouche, perfeito. E a alternativa D, desenvolve a noção corporal, espaço-temporal, tonicidade, equilíbrio, lateralidade, coordenação motora global e fina, perfeito. Em outras aulas de resolução de questões eu já falei sobre a abordagem da psicomotricidade e é bom a gente prestar atenção em algumas palavras-chave que são desenvolver os aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos, enfim. Isso também é uma grande característica da abordagem da psicomotricidade. Então, quarta questão, alternativa B é a correta, já que não está relacionada à psicomotricidade, sim à abordagem construtivista. Quinta e última questão, uma questão clássica sobre diferenciar atividade física e exercício físico. Então vamos lá. O educador físico, lembrando, não é o termo correto, já causou algumas confusões aí a utilização desse termo, seria no caso o profissional de educação física, mas como a banca colocou, eu resolvi manter aí. O educador físico é associado sempre a um estilo de vida saudável e a exercícios físicos. Hoje há uma grande dúvida no que se refere ao conceito de atividade física e exercício físico, e com toda certeza cabe ao professor de educação física saber distinguir essa diferença para que possa passar essa compreensão aos alunos e sociedade. Assinale A para as respostas que tenham características de atividade física e E para as que tenham características de exercícios físicos. Então, relembrando, na atividade física, é qualquer atividade que gere um gasto de energia maior do que o repouso, enquanto no exercício físico a gente já tem uma atividade mais sistematizada com o objetivo de melhorar ou pelo menos manter ali um ou mais dos componentes da aptidão física relacionada principalmente da saúde, né? Quando a gente fala em relação a exercício físico e atividade física, normalmente as questões estão abordando aptidão física relacionada à saúde. Então, atividade física, qualquer movimento que gere gasto energético maior do que o repouso, enquanto o exercício físico é mais sistematizado e com o objetivo de melhorar um ou mais componentes da aptidão física. Então vamos lá, caminhar 1.000 metros até chegar ao trabalho. Esse na verdade seria um caso de deslocamento, né? Atividade física para deslocamento e não como exercício físico. Assim como o segundo item, que é caminhar 100 metros até chegar ao supermercado. Então esses dois primeiros itens já são relacionados à atividade física. Correr 30 minutos a 10 km por hora na praça, dá para ver que é uma atividade mais sistematizada, né? 30 minutos a 10 km por hora, então seria exercício físico. Nadar 30 minutos na academia, também é exercício físico, pois como é na academia, a gente supõe que é uma atividade física mais sistematizada e que tem esse objetivo de melhorar a aptidão física, né? E por último, varrer o chão da casa também é apenas uma atividade que vai gerar gasto energético maior do que o repouso e não tem esse objetivo de melhorar a aptidão física. Então, seria A, portanto, a alternativa C é a alternativa correta dessa quinta questão. E por hoje finalizamos essa nossa breve aula de resolução de questões da banca IDIB. Se você tiver interesse em nossos materiais de preparação específica para concursos de educação física, eu deixei aqui no link da descrição desse vídeo tanto o link para você adquirir os nossos e-books, que em cada um deles você encontra resumos e mais de 100 questões gabaritadas de vários temas recorrentes, tanto da licenciatura como do bacharelado, e também tem o link do nosso curso online, que tem mais de 10 aulas, tanto de teoria como de resolução de questões, também de temas extremamente recorrentes em provas e de concursos e seleções da educação física. Além disso, você pode acompanhar a gente pelo nosso Instagram, @concursos-cdfísica, a gente sempre posta questões comentadas, avisos de editais, resumos.
E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail, conc.edefisca@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.